Alô, meu povo querido! Esta é mais uma aula do Física para Todos com o professor Adriel Lima. Hoje nós vamos conversar sobre sistema de medidas, ordem de grandeza e notação científica. Vamos começar aqui com ordem de grandeza, gente. Olha, a ordem de grandeza, na verdade, é uma potência de base 10, da qual mais se aproxima uma medida. Nós sabemos que potência de base 10 sempre são múltiplos de 10, não é? Então, eu tenho aqui como exemplo a massa de um tubarão de 300 kg, onde eu terei que identificar a ordem de grandeza dessa medida. Eu sei que o número 300 está entre duas ordens de grandeza. 100 kg, 10 ao quadrado, e 1000 kg, 10 ao cubo. Duas potências, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, e eu pergunto de qual dessas duas ordens de grandeza o número 300 está mais próximo. Então, a gente sabe que o 300 está mais próximo de 100 kg. Portanto, a ordem de grandeza desta medida é 10 ao quadrado quilogramas, certo? Vamos a outro exemplo? O raio médio da Terra é de 6.400 km. Qual será a ordem de grandeza dessa medida? Para isso, a gente vai precisar identificar entre quais ordens de grandeza o número 6.400 está. Está entre 1000 e 10.000, entre 10 a terceira e 10 a quarta. De qual das ordens de grandeza o número 6.400 está mais próximo? Está mais próximo de 10.000. Portanto, 10.000 é 10 ao quadrado, aliás, 10 a quarta, melhor dizendo, é a ordem de grandeza do raio médio da Terra. Vamos a um outro exemplo. Batidas do coração. Você sabia que o tempo entre as batidas normais do coração é de 0,8 segundos? Então, essa medida é de que ordem de grandeza? Bem, precisamos localizar. Esse número 0,8 está entre duas ordens de grandeza, 0,1 e 1. Está entre 0,1, que é 10 a menos 1, e o número 1, que é 10 elevado a 0. O 0,8 está mais próximo de 0,1 ou de 1? Está mais próximo de 1. Então, esta é a ordem de grandeza desta medida, 10 elevado a 0 segundos. Ok? Vamos aqui para mais um exemplo de ordem de grandeza. Talvez você me pergunte, e o número 500? Se a medida for 500 kg, 500 está entre 100 e 1000. Mas o 500 está mais próximo de 100 ou de 1000? Claro que está mais próximo de 100, gente. Isso, de 100 para 500 eu tenho só 400 quilos, enquanto que de 500 para 1000 eu tenho 500 quilos. Né? Então, observe que a ordem de grandeza do número 500 é 100, é 10 ao quadrado por estar mais próximo de 100. Agora, se você me perguntar, e o número 550? O número 550 está exatamente no meio entre 100 kg e 1000 kg. A distância de 100 para 550, 450, e para 1000 também, 450. Então, a gente usa aqui uma regrinha, né? A regrinha é a seguinte: quando a gente chega no meio, a aproximação é para a ordem de grandeza superior, aquela que é maior. Portanto, aqui eu tenho 10 ao cubo, ou seja, 1000 kg, como sendo a ordem de grandeza desta medida. Ok? Vamos lá? Agora vamos para notação científica. Notação científica é uma maneira de escrever uma medida, um modo de escrever uma medida, de forma a facilitar a operação com números muito grandes ou muito pequenos. Eu tenho aqui, a maneira é essa aqui. Eu escrevo n vezes uma potência de base 10. N vezes uma potência de base 10, onde n é um número entre 1 e 10. É um número que pode ser 1 ou maior que 1 e tem que ser menor que 10, ok? Nunca maior que 10 e nunca menor que 1. Portanto, vamos a um exemplo. Eu tenho o número 1200 e eu quero escrever esse número em notação científica. Bem, tem que reduzir esse número para um número entre 1 e 10. Eu teria, então, que fazer o quê? Dividir 1200 por 1000 para que chegasse ao número 1,2. Só que eu não posso ficar com o número 1,2. Eu tenho que compensar essa divisão que eu fiz por 1000. Fazendo o quê, gente? Multiplicando por 1000. Multiplicando por 10 a terceira. Né? Já que eu dividi aqui, eu multiplico aqui. E eu tenho 1,2 vezes 10 a terceira no formato, na notação científica. Essa aqui é a maneira
de nós representarmos na notação científica o número 1200. Certo? Bem, vamos aos exemplos que nós tivemos agora há pouquinho, né? A massa do tubarão, o raio da terra e o tempo entre as batidas do coração. Todas, agora, vamos escrever essas medidas em notação científica. 300 quilos, nós escreveremos 3 vezes 10 ao quadrado quilogramas. Tá ok? Está aqui escrito, ó, 3 vezes 10 ao quadrado quilogramas. Observe que eu tenho 3 como sendo um número n entre 1 e 10. Tá? E, gente, o 10 ao quadrado aqui, ele já vai me permitir identificar a ordem de grandeza. Caso esse n, veja aqui a regrinha, se esse n for menor que 5,5, eu já tenho a ordem de grandeza expressa na notação científica. Está aqui, ó, a ordem de grandeza desta medida, 10 ao quadrado, na maneira que a gente escreveu aqui na notação científica, tá bom? Agora, vejam o exemplo do raio médio da Terra. Se o n for maior ou igual que 5,5, a ordem de grandeza será a próxima superior, ou seja, no nosso exemplo do raio da Terra, 6,4 é maior que 5,5. Portanto, esta potência aqui, de base 10, ela não representa a ordem de grandeza deste número. Será a ordem superior, a próxima superior. Depois de 10 a terceira vem quanto, gente? Em 10 a quarta, né? Basta a gente somar uma unidade no expoente e a gente vai encontrar a ordem de grandeza superior. Portanto, a ordem de grandeza aqui, 10 a quarta quilômetros, tá? Identificando a ordem de grandeza usando a notação científica. Muito bem, agora vamos ao tempo entre as batidas normais do coração. Lembra aqui? 8 vezes 10 a menos 1 segundos. Essa é a maneira de escrever o número, a medida, na notação científica. E o que a gente faz? Vamos identificar a ordem de grandeza. O número 8 é maior que 5,5, portanto, eu tenho que buscar a ordem superior. Superior a 10 a menos 1, como é que a gente faz? Soma uma unidade ao expoente. Então, menos 1, aqui, ó, menos 1 mais 1, 0. 10 a 0 é a ordem de grandeza desta medida, ok? Tá aí, a gente viu como é que a gente calcula, ou como é que a gente encontra a ordem de grandeza a partir de uma notação científica. Vamos, então, resolver juntos uns probleminhas, né? Tenho aqui 4 medidas para que a gente possa escrever em unidade do sistema internacional, em notação científica e, em seguida, identificar a ordem de grandeza de cada uma delas. Portanto, 3 tarefinhas, né, para cada uma dessas medidas. Vamos começar com a letra A. 125 quilômetros. Olha aqui, 125 quilômetros. Eu vou precisar tirar esse prefixo K e substituir pela potência que esse prefixo representa. Então, K é quilo e é representado pela potência 10 à terceira. Então, eu troco aqui o K pelo 10 à terceira e escrevo 125 vezes 10 à terceira metros. Metros é a unidade que mede comprimento no sistema internacional, né? Aquele sistema padrão que é convenção para vários países no mundo inteiro. Aqui, ó, 10 à terceira metros, gente. Mas eu pergunto a vocês, já está em notação científica essa medida? Não, não está em notação porque o número 125 é maior que 10. Eu preciso reduzir esse número 125 para um número entre 1 e 10. O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar a vírgula daqui e mover ela para entre o 1 e o 2, ou seja, mover duas casas para a esquerda, eu tenho que mover para a esquerda, portanto eu vou precisar somar 2. Somar 2 aonde, gente? Eu vou precisar somar 2 ao meu expoente, lá da minha potência de base 10. Então, eu terei um movimento da vírgula e a mudança no meu expoente, que vai ficar agora 5. 3 mais 2, 5. 1,25 vezes 10 à quinta metros. Agora sim, agora nós temos a medida na notação científica. O que está faltando? Está faltando identificar a ordem de grandeza de cada uma delas, né? A ordem de grandeza dessa medida, então, será 10 à quinta. Por quê? Porque o número n ele é menor que 5,5.
Logo, quando ele é menor que 5,5, a ordem de grandeza já está explícita na medida, na notação científica. Ok? Vamos para a letra B. Letra B fala de 789 minutos. Gente, isso aqui é uma medida de tempo, não é? E a gente sabe que no Sistema Internacional de Unidades, o tempo ele é medido em segundos. Portanto, eu vou precisar transformar primeiro de minutos para segundos. Tem que lembrar que cada minuto tem 60 segundos. Então, no lugar do minuto, eu coloco 60 segundos, multiplico por 789 para que eu possa chegar ao resultado em segundos. Tem aqui, ó, 47.340 segundos, o tempo em segundos, que agora precisa ser escrito em notação científica. Então, para escrever em notação científica, eu vou precisar fazer um movimento aqui da vírgula, né? Que está aqui, depois do zero, venho para cá, eu vou mover 4 casas. Olha só, 4 casas, para que o número fique entre 1 e 10. Então, eu terei 4,734 vezes 10 à quarta, né? Por que o 4? Porque foram exatamente o número de casas que eu movi a vírgula para a esquerda, tá bom? Ordem de grandeza, número n menor que 5,5, então a ordem de grandeza já está explícita na notação 10 à quarta segundos. Está aqui a ordem de grandeza desta medida. Vamos para a letra C? Vamos lá. 40, o que aqui? 40 polegadas, né? Gente, 40 polegadas, voltando aqui um pouquinho, 40 polegadas é uma unidade inglesa, né? Derivou aí do sistema inglês. Na época que os reis eram padrão de medida, o tamanho das partes do corpo do rei. Então, polegada vem exatamente da distância do polegar do rei. Só que hoje ninguém mais mede polegada do rei. A gente tem um padrão que faz a conversão de polegada para o Sistema Internacional de Unidades, que está em metros. Cada polegada corresponde hoje a 0,0254 metros. Essa aqui é a medida hoje padronizada para a polegada. Uma polegada mede isso aqui e 40 polegadas será 40 vezes isso aqui, que vai dar 1,016 metros, ok? Bem, este número ele precisa estar escrito no formato aqui, na notação científica. Então, a gente precisa, já que está entre 1 e 10, já o número, só precisa acrescentar o 10 a 0, que corresponde a 1. 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes o que está aqui, não muda, não altera em nada o resultado, né? E a ordem de grandeza já está explícita na notação 10 a 0 metros. Ok? Muito bem. Agora vamos para a letra D. Letra D fala de uma medida de volume, mililitros, 0,075 mililitros. Gente, primeiro vamos cuidar aqui de tirar esse prefixo mili, não é? Vamos deixar só escrito em litro? Então, o que eu preciso? Preciso substituir o prefixo mili pela potência correspondente. 10 elevado a menos 3 é a potência que representa o prefixo mili, tá? Então, escrevi aqui em litros, apenas em litros. Mas litro, gente, não é a unidade de medida do Sistema Internacional para o volume. Não é? Volume segue a convenção do metro ali, que vai ter sua família, metro, metro quadrado, e o volume, metro cúbico. Não é? Então, eu preciso escrever esse resultado em metro cúbico. Então, vamos lembrar de uma coisa? 1 metro cúbico são 1000 litros, ok? Se a gente fizer uma regrinha de 3, hein? 1 metro cúbico são 1000 litros, x metros cúbicos serão o valor que eu tenho aqui em litros, tá? E a gente sabe que a regra de 3 permite-nos que façamos uma multiplicação de meio pelos extremos aqui, ó. E eu fazendo essa multiplicação, eu vou chegar exatamente neste resultado, que o x será a isso aqui, tá? Aqui, ó, 0,75 vezes 10 a menos 3 dividido por 1000. 1000 é 10 a terceira. E aqui, gente, basta a gente lembrar da operação de potências. Divisão de potências de mesma base. Repete-se a base 10 e faz o que com os expoentes?
diminui, menos 3, menos 3. Menos 3, menos 3, eu tenho menos 6. Então, trazendo para cá, ó, 0,075 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Esse é o volume já na unidade do Sistema Internacional. Tá bom? Ok, mas agora eu preciso escrever em notação científica, gente. Esse número ainda não está em notação científica. O número n precisa estar entre 1 e 10. Essa vírgula precisa sair daí e vir para onde? E vir para entre o 7 e o 5. Ela precisa se mover 2 casas agora para a direita, gente. Para a direita eu diminuo, ok? Menos 2. Direita diminui. Diminui aonde? Diminui no expoente, que já é menos 6. Diminuindo menos 2 fica quanto? Menos 8, não é isso? Então eu terei 7,5 vezes 10 a menos 8 metros cúbicos. Terminou? Não, não. Ainda falta identificar a ordem de grandeza dessa medida. A ordem de grandeza, eu preciso ficar atento, hein? Olha, o n aqui agora é maior que 5,5. Se é maior que 5,5, esta aqui não é a ordem de grandeza, não. Ela é a próxima superior. Como é que eu encontro? Basta somar uma unidade ao expoente para chegar à ordem de grandeza superior. 10 a menos 8, menos 8, mais 1, né, melhor dizendo, eu chego aqui, a ordem de grandeza é 10 a menos 7 metros. Ok, gente? Não é fácil? Espero que vocês tenham gostado e continue estudando física, hein? Física é para todos. Um grande abraço.